Fala, torcida que canta e vibra, um excelente sábado para todos, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí do Verdão e principalmente dessa questão da troca de gramado sintético do Palmeiras e essa polêmica sobre extinção ou não do gramado sintético no futebol brasileiro. Estou trazendo um corte debatendo sobre isso. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Novo capítulo na guerra do gramado sintético, hein? O Palmeiras fez uma publicação nas redes sociais voltando a defender o gramado sintético e mostrando, apresentando dados de lesões e períodos afastados de jogadores no gramado sintético, comparando, do Palmeiras, que joga no gramado sintético, com outros clubes. Estou até dando uma olhadinha aqui no post, que o Palmeiras pergunta, será que o problema é mesmo com a qualidade do campo ou o objetivo deles é prejudicar os adversários? E neste post que o Palmeiras faz, coloca aqui a média anual de lesões nos clubes da Série A. E coloca desde 2020, que é o ano de instalação do gramado sintético no Allianz Parque, até 2024. Palmeiras, segundo esse levantamento feito pelo clube, teve 28 lesões neste período, depois o Atlético Paranaense com 29, e numa crescente, o Inter aparece com 46 nesse post aqui do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras, mais uma vez, se posicionando, defendendo o gramado sintético, colocando ali seus argumentos para que o gramado sintético continue no futebol brasileiro. Ontem teve reunião do Conselho Técnico da CBF, claro, este assunto em pauta, e o Rodrigo Matos, que acompanha tudo de CBF, chega com a gente para contar um pouquinho dessa reunião para a gente. O Conselho Técnico da Série A, que foi realizado na CBF nessa quinta-feira, acabou adiando a discussão sobre gramado sintético. Adiando mais uma vez, porque ela já foi adiada, aliás, no último Conselho Técnico no início de 2025. E por quê? Bom, teve uma proposta até durante a Assembleia do Marquinhos Chedid, presidente do Red Bull Bragantino, de você proibir a homologação de novos gramados sintéticos. Só que essa proposta acabou não sendo nem deliberada, não foi votada. A gente sabe que tem vários clubes que defendem que seja vetado o gramado sintético. Um deles é o Flamengo, tem o Fluminense, enfim, tem alguns. Mas por que foi adiado? Porque ficou para uma reunião no início de fevereiro, final de fevereiro ou início de março, em que a CBF vai estabelecer alguma espécie de procedimento para votações do que ela considera questões importantes. Além da questão do gramado sintético, as outras são a redução do número de estrangeiros por times, que hoje são 9, e tem uma ideia que também foi levantada pelo Marquinhos Chedid, mas essa ideia foi levantada pelo Marquinhos Chedid e teve ali pelo menos uma concordância durante a reunião do Samir Chaud, que é o presidente da CBF, e a ideia seria uma redução gradual. E o terceiro ponto é também redução de rebaixamento, número de rebaixados, que hoje é de 4, cairia para 3. Mas essa também foi uma proposta feita pelo Red Bull, e tem alguns outros clubes que concordam. A questão, por exemplo, do sintético, eu acho que é a questão mais quente, e que aí você vai ter uma reunião no final de fevereiro, início de março, que deve tratar mais disso para uma possível, vai ter que ser votada, eventual proibição posterior. Porque a gente sente que tem um grupo grande de clubes preocupado, desde que você tem 5 clubes da Série A com gramado sintético. Clubes como o Internacional, como o Fluminense, como o Flamengo, como o Red Bull, enfim. Esses são os que eu ouvi, mas tem outros. Então, eu acho que essa discussão vai esquentar mais. Provavelmente, se houver algum dia um veto, vai ser uma coisa gradual, não vai ser de uma hora para outra. A gente sabe que tem um grupo de clubes que tem o sintético e que é contra esse veto. No caso, Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Chapecoense, agora são 5 na Série A. É uma discussão que tende a esquentar em 2026 e a CBF quer criar alguma espécie de governança para ter essa votação, para ter uma estabilidade. O que significa? É tomada uma decisão agora dos clubes da CBF que ela permaneça durante vários anos, não fique mudando a cada ano, porque você teve ali trocas dentro da Série A, sobe e desceram clubes. É isso. É uma discussão que já está quente e vai esquentar ainda mais com novas reuniões do Conselho Técnico no início de 2026, como bem colocou Rodrigo Matos. Olha só, essa coisa que ele falou é importante demais, que não passou essa história. Porque tem publicações nesse momento dizendo que o Flamengo comemora suspensão de novos gramados sintéticos até 2026. E uma pessoa da CBF mandou assim, Peraí, volta, PVC. O Flamengo comemora o quê? Não, vamos lá. O que o Rodrigo acabou de dizer. O Rodrigo disse que não passou
Sim. o negócio da votação. Que foi tinha adiado, que proposta vai ficar para essas reuniões agora no início de 26. Que tinha a proposta do Marquinhos Chedid do Bragantino de proibir novas regulamentações de novos gramados sintéticos, mas que isso não foi votado e que isso não passou. Mas tem publicações neste momento dizendo: Flamengo comemora a suspensão de novos gramados sintéticos até 2026. E aí uma pessoa da CBF mandou uma mensagem dizendo assim: isto absolutamente não aconteceu. Ou seja, exatamente o que o Rodrigo disse, não aconteceu. Não aconteceu. O Flamengo está comemorando uma impossibilidade de aprovar novos gramados sintéticos e isto não houve, como o Rodrigo Matos disse. Não existiu. Não houve uma proibição, houve um adiamento do debate. Houve um adiamento do debate. A CBF não quer discutir isso neste momento. A CBF pode discutir isso no próximo Conselho Técnico. Não foi votado, né, o pedido do Bragantino. A CBF pode discutir isso em fevereiro ou março para aí criar o que a gente está falando aqui desde o princípio. Prazo e padrão. Prazo e padrão. Não é campo de plástico versus pasto de grama. Não, é como nós vamos construir campos bons. E como disse o Palmeiras nesse debate que fica um atacando o outro, o buraco é mais embaixo, o buraco não pode ser no campo de grama, nem o problema no gramado. É claro que tem que avançar para o melhor gramado possível e natural em médio prazo. Isso exige um debate com honestidade de princípio. E o que está havendo é um debate com desonestidade intelectual. Por exemplo, chamar de campo de plástico não é honesto. Sim. Entendeu? É pejorativo. É pejorativo. Então vamos dizer campo de plástico versus pasto de grama. Bom, chama um carneiro para cortar a grama no Maracanã. Não é isso que vai acontecer. Vamos ter um debate com grandeza? Acho que é justo. Definir prazo como disciplina, com cuidado, justo. Isso tem que acontecer. E a médio prazo tem que voltar a ter campo de grama natural. Entendo, em 5 anos, que todos sejam naturais, mas tem que ser com honestidade de princípio. Sim, sem dúvida. Virou uma guerra política também, né? Uma guerra clubista e política também. Diante desse cenário, Musetti, será que esse debate avança ou vamos ficar sempre nessa disputa, né? Nessa guerra? Porque tem uma questão técnica que deveria ser preponderante, mas, claro, considerando as peculiaridades de cada clube, né? Afinal, os clubes também colocaram seus gramados sintéticos com aval da CBF, com aval da FIFA, então cada um tem sua particularidade também. Será que avançamos nessa discussão ou vai ficar nessa guerra, né? Quem tem o natural vai ficar brigando e quem tem o sintético, agora, né, os clubes estão mais unidos nesse sentido, tanto que os clubes que têm gramado sintético, que estarão na Série A do Campeonato Brasileiro, soltaram uma nota conjunta. Vamos avançar no debate ou vamos continuar brigando? Lu, se depender desse clubismo, dessa infantilidade, não, porque, sério, parece coisa de colégio, de adolescente que manda indireta, sabe? Esse não é o fórum para discutir o futuro do futebol brasileiro, um tema tão importante que é padrão dos gramados. Esse tem que ter o tema. Pô, não dá para resolver em 2 anos, tá bom, que se resolve em 3 ou 4. O que você pode fazer até então? Ok, o gramado natural ou o sintético precisam dessas delimitações, beleza. Vamos jogar no gramado melhor a partir do ano que vem dentro do possível? Ok, essa tem que ser a discussão. Mas tudo entre Palmeiras e Flamengo é levado para o buraco mais embaixo no termo ruim. Tudo é levado para coisa infantil mesmo. É sempre com termo mesquinho, com termo que ofende, é sempre atacando a honra, é sempre aproveitando. Palmeiras e Flamengo são gigantescos, fizeram isso na Libra, estão fazendo no gramado agora. Os torcedores, em linha geral, adoram. E é por isso que eles fazem, porque é populismo. Mas a gente precisa dizer o quanto é infantil o que Palmeiras e Flamengo estão fazendo. Existem argumentos bons dos dois lados. O Palmeiras pode argumentar, o Flamengo pode argumentar, eles devem argumentar desde que seja no fórum adequado. Não é post de rede social com emoji, não é carrossel de Instagram, não é coletiva na Flá TV, é no fórum correto. Tá chato, tá cansativo. Todo assunto entre Palmeiras e Flamengo vira isso e a gente não caminha para nenhum lugar.
Esse é o problema, né? Nessa disputa a gente não caminha. Mais uma notícia envolvendo o gramado. Palmeiras anunciou a troca de gramado no Allianz Parque. Diz que ainda em 2025, ou seja, nesse final de ano, né, ocorrerá a remoção da cortiça e da areia, bem como a retirada do gramado sintético. E que depois da conclusão dessas duas fases iniciais, o trabalho vai ser interrompido por causa dos espetáculos e eventos previamente agendados. O processo vai terminar em 2026. Então, previsão de voltar a receber jogos no Allianz Parque só no fim de fevereiro. Lembrando que o calendário do ano que vem vai ser diferente, né? Com o Paulistão com um novo formato e com o Brasileirão começando ainda em janeiro. Então, dessa forma, o Palmeiras, né, deve jogar em Barueri, que é onde a Leila, né, detém lá a questão do estádio, no começo do Paulistão e no Brasileirão. É um sintético e não tem show. É onde é sintético e não tem show. A troca do gramado sintético do Allianz Parque. Trocou ano passado também. Já havia trocado, agora vai trocar E de novo. agora... A troca da borracha, da cortiça. Daquela corticinha. Composto. O processo começa nesse ano com a retirada da areia, da cortiça e do gramado. Aí depois disso a arena vai receber shows e eventos que já estão agendados. No ano que vem, o estádio passa pela parte final de instalação até ser reaberto a jogos no final de fevereiro. O Palmeiras realiza essa troca justamente num momento de forte debate sobre o futuro do gramado sintético no Brasil. O que vocês acham sobre essa questão do gramado sintético? O Flamengo levantou essa questão. E continua. O Flamengo encabeça o movimento para arrebentar com o gramado sintético, para acabar com o plástico, como eles falam, enquanto eu vejo total direito de Palmeiras, Atlético Mineiro, Paranaense, Chapecoense, que subiu e tem gramado sintético, 8, e Botafogo usarem. São 5 na Série A, de 20 no campeonato do ano que vem, 5 times jogando em grama artificial. Óbvio que gramado natural, bom, é o ideal, é muito melhor. Mas o gramado sintético, como alternativa para alguns campos ridículos, que se chama isso aí de gramado de plástico, eu posso chamar alguns gramados da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de pasto, que são alguns são pastos. Aí eu prefiro o sintético. E eu já joguei no do Palmeiras, é sensacional, só falta fazer cosquinha no pé. Tempera a temperatura, regula a temperatura para não queimar a sola. Não sei. Agora, não é a mesma coisa, mas é muito bom. E não é o sintético que a gente joga no dia a dia aí nas peladinhas. Mas a Arena é um Barueri, sintético super tecnológico. A Arena Barueri, os Paranaense. 5 times da Série A que tem gramado sintético pro ano que vem: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras. São esses os 5. A Arena Barueri é da Crefisa, é outro estádio que o Palmeiras utiliza então, de vez em quando. quando. Mas tem mais estádios que tem, né? Tem alguns que tem. Aquele de Brasília, não é? Não, Mané Garrincha não. Pacaembu, por exemplo. Pacaembu também tem o gramado sintético. Eu não sou contra o gramado sintético, eu entendo que um gramado sintético bom é melhor do que um campo esburacado ruim. O Palmeiras, ele tem um parceiro importante lá no seu estádio que tem shows, que coloca shows lá no estádio. Então o Palmeiras não tem como ter um gramado natural, sendo que o estádio também é uma casa de shows, recorreu à grama sintética, que é aprovada pela FIFA. Agora, quando a FIFA aprovar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Existe, né? E no caso do Palmeiras, a conta é muito simples, é questão econômica. É muito mais fácil manter o gramado sintético do que a custa grama. manutenção questões aí. Em relação ao gramado orgânico, porque o estádio já é meio fechado e tem os shows. Num bate-sol, difícil revitalizar o gramado natural. É uma questão financeira, eu acho que não vai acontecer isso de trocarem, né? Não, assim, Michele, são duas coisas. A gente sabe que tem muitas pessoas que entendem que o gramado sintético causa mais lesões, mas não existe nenhum estudo científico que comprove isso. O que eu acho é que quem joga no gramado sintético, por mais tempo, ele tem um diferencial técnico, ele já está acostumado com aquilo ali, então ele acaba levando uma vantagem por jogar sempre ali. Então o Palmeiras tem uma vantagem por jogar sempre no Allianz, o Botafogo lá no tapetinho do Engenhão e os outros clubes. Essa é a vantagem, eles já estão acostumados, tem esse gramado no CT, então o cara começa a se acostumar com aquilo e entende melhor como jogar num tipo de gramado desse. Agora, lesão, nenhum estudo comprova que tem mais lesão em gramado sintético. E eu sou totalmente contra padronizar gramado. Para mim, o gramado tem que ser bom, seja sintético, aprovado pela FIFA, ou natural. Agora,
dimensão de campo e tipo de grama, poderia ter uma variável ali e cada time como era antigamente. Mas eu defendo gramados bons, ok? O padrão bom, mas você pode ter uma grama um pouco mais alta, um pouco mais rala, para cada time ter o seu artifício na sua casa. Como você disse, o gramado sintético favorece quem está acostumado no sintético. Antigamente, o Serra Dourada era o maior campo de dimensão do futebol brasileiro, era a medida máxima. Pô, tinha mais espaço para jogar. Né? Alguns estádios, o gramado a dimensão era mais curta, mais fácil de você fechar uma defesa. Eu, pelo menos, defendo isso. Agora, tem gente, hoje em dia, se defende o contrário, né? Padronizar gramado, a mesma espessura, mesmo tamanho para tudo. Tamanho de campo. Eu acho que o mais interessante em relação ao gramado é a grama mista, que a gente tem, por exemplo, na Neoquímica Arena, que, ao meu ver, é o melhor gramado do Brasil. Pro Abel Ferreira também é o melhor gramado você do Brasil, não é? resolve esse problema. O gramado do Maracanã, recentemente, estava muito ruim, um pasto, impraticável. Jogar futebol lá não tinha como. E o Flamengo, que é um dos críticos aí do tal do gramado de plástico, né? do gramado sintético, o Flamengo não consegue nem administrar o próprio Maracanã junto com o Fluminense para que a grama lá seja de um nível interessante. Castelão, e aí começa a criticar os outros. Então, assim, a grama do vizinho tá dando o que falar, viu, Michele, nos últimos anos. É difícil manter a grama, hein, gente? Porque, por exemplo, o Mineirão nos anos 80 tinha o gramado alto, o jogo ficava mais lento. São características que você acaba trazendo para o jogo. Sim. Eu acho esse tipo de coisa interessante. Mas padronizando, você deixa também todo mundo no mesmo nível que eu não gosto, competir. Eu não gosto de padrões. É mais interessante. Então, senão o cara que joga no Serra Dourada com um gramado maior, com um campo maior, ele também tem vantagem em relação a depois ele jogar num gramado, num campo menor. Exatamente. O padrão é o ideal. Aí tá todo mundo no mesmo nível. Vai ganhar quem tem o melhor time. Não. Tênis, saibro que é a terra, tem a lisonda, tem o cimento, grama. Todo mundo jogando naquele terreno, né, Silvio? Mas você se adapta. Bom. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE.com trazendo informações de como o Palmeiras está vendo a situação de Everton e Rafael Veiga. Abre aspas, 2 dos jogadores mais longevos do elenco do Verdão, o Everton e Veiga, terminaram o ano em baixa por diferentes motivos e são vistos como possíveis alvos do mercado nesta janela de transferência. Ainda que não tenham encerrado a temporada como protagonistas, ambos estão nos planos do Palmeiras para 2026. O clube entende que os 2 ídolos são exemplo de conduta no dia a dia e podem ser importantes como parte do grupo no ano que vem. O espaço de ambos, porém, pode mudar. O Everton, 37 anos, era o titular do gol palmeirense e viu Carlos Miguel chegar em agosto para aumentar a disputa na posição. Em outubro, o camisa 21 sofreu uma fissura na mão direita e perdeu o restante da temporada. O reforço assumiu a meta e terminou o ano com boas atuações. Se Carlos Miguel era visto como titular para o futuro, a transição pode ser oficializada no começo de 2026. Já Rafael Veiga foi atrapalhado por problemas físicos. O meia de 30 anos fechou uma temporada com menos de 18 gols pela primeira vez em 5 anos. Foram 7 em 2025, 2 deles nas semifinais da Copa Libertadores contra a equipe da LDU. Abel Ferreira admitiu que serão realizados ajustes no elenco, com reforços pontuais e saídas de alguns nomes. O Everton e Veiga, a princípio, não fazem parte dessa lista. O que poderia mudar o cenário seria uma sinalização dos jogadores para deixar o Verdão. Mike e Marcos Rocha, por exemplo, fizeram este pedido após receberem proposta do Santos e do Grêmio, respectivamente. Isso até o momento não aconteceu. O Everton tem contrato com o Verdão até o fim de 26, enquanto o Rafael Veiga se encerra em março de 27. Enfim, vamos ver aí como vai ser aí essa situação de ambos. Se chegar uma proposta que seja boa em tempo de contrato e financeiramente, não tenha dúvidas que com certeza eles irão sair do Verdão. Mas vamos aguardar e o principal problema vai ser quem será a reposição. Qual o nível dessa reposição? Palmeiras precisa de um camisa 10 ali. E até agora, vamos ver o que vai ser, né? Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Avante palestra!